Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1980. Um homem idoso caminha lentamente pela Avenida Atlântica, observando o mar. Todos acreditam ser Marcelo Caetano, último ditador de Portugal, que fugiu para o Brasil após a Revolução dos Cravos, em abril de 1974. Viveu ali durante 6 anos, exilado, esquecido pelo mundo. E ali morreu, segundo os registros oficiais, naquele dia de outubro, aos 74 anos. Foi enterrado discretamente. Poucos compareceram ao funeral. A história parecia encerrada. Mas e se não fosse ele? Nos arquivos desclassificados dos serviços secretos sul-africanos, descobertos apenas em 2015 durante investigação sobre operações de inteligência do apartheid, há documento extraordinário. Data de 25 de outubro de 1980, um dia após a suposta morte de Caetano no Rio. O documento, marcado como ultra-secreto, olhos apenas do chefe de operações, contém apenas 3 linhas. Operação Fênix concluída com sucesso. Substituto funcionou perfeitamente. O pacote está seguro em Lourenço Marques como planeado. O pacote. Lourenço Marques, antigo nome colonial de Maputo, capital de Moçambique, e Fênix, nome de código usado repetidamente em operações de extração de figuras importantes que precisavam desaparecer sem deixar rastros. Será possível que Marcelo Caetano nunca tenha realmente morrido no Brasil? Que os últimos 6 anos no Rio tenham sido encenação elaborada, com substituto vivendo publicamente enquanto o verdadeiro Caetano estava escondido em África? As implicações são extraordinárias. Se verdadeiro, significa que um dos segredos mais bem guardados da história recente de Portugal permaneceu intacto durante mais de 4 décadas. Significa que governos, serviços secretos e organizações poderosas colaboraram numa das maiores operações de engano do século XX. E significa que Marcelo Caetano, homem que governou Portugal durante 6 anos críticos, que supervisionou as guerras coloniais em África, que conhecia segredos que podiam comprometer múltiplas potências mundiais, não morreu tranquilamente no exílio brasileiro. Viveu anos adicionais em segredo absoluto, algures em África, protegido por forças que tinham muito a perder se ele alguma vez falasse. A história oficial é simples e aceite universalmente. Após a Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, quando jovens oficiais militares derrubaram o regime que Caetano liderava desde 1968, o ditador fugiu para o exílio. Primeiro para a Madeira, brevemente. Depois para o Brasil, onde o governo militar da época lhe concedeu asilo. Instalou-se no Rio de Janeiro. Viveu discretamente, escreveu memórias, ensinou ocasionalmente e morreu em outubro de 1980 de ataque cardíaco. Simples, claro, documentado, mas há fissuras nesta narrativa. Pequenas inconsistências que, quando examinadas cuidadosamente, sugerem algo mais complexo. Primeiro, há a questão da morte súbita. Caetano tinha 74 anos, não era jovem, mas também não era extraordinariamente idoso. Tinha alguns problemas de saúde, mas nada crítico segundo registros médicos disponíveis. E, no entanto, morreu abruptamente sem hospitalização prévia, sem período de doença visível. Um vizinho encontrou o corpo. A autópsia foi realizada rapidamente. O corpo foi embalsamado e enterrado em menos de 48 horas. Esta velocidade é incomum. Para a figura histórica de tal importância, esperaríamos processo mais formal, mais tempo para familiares distantes chegarem, mais cerimônia. Mas tudo foi tratado com pressa quase indecorosa. Por quê? A explicação oficial era que Caetano tinha deixado instruções explícitas de que queria funeral simples e rápido, sem pompa. Mas não há documento escrito confirmando estas instruções, apenas testemunhos verbais de pessoas próximas. Segundo, há a questão da família. A esposa de Caetano tinha morrido anos antes, em 1976. Os filhos viviam em Portugal e mantinham contato mínimo com o pai exilado. No funeral, apenas um filho compareceu e partiu imediatamente após a cerimônia. Não houve período de luto público. Não houve memorial elaborado. Para homem que tinha governado Portugal durante 6 anos, o silêncio foi ensurdecedor. Terceiro, a peculiaridade nos anos finais no Brasil. Caetano vivia em apartamento modesto em Copacabana. Segundo vizinhos, raramente saía.
Quando saía, usava sempre chapéu e óculos escuros, mesmo em dias nublados. Evitava conversas, era quase paranoico sobre privacidade. Um vizinho que tentou fotografá-lo numa ocasião foi abordado agressivamente por homem que se identificou como amigo da família e exigiu que a fotografia fosse destruída. Este comportamento paranoico poderia ser atribuído a ex-ditador em exílio, com medo de ser reconhecido ou atacado. Mas há detalhes que não encaixam completamente. Caetano, no exílio, era descrito por aqueles que o conheceram como tendo sotaque ligeiramente diferente do que tinha em Portugal. Pequenas variações na maneira de falar, atribuídas a décadas longe de Portugal. Mas será que sotaque de alguém muda tanto em apenas 6 anos? Há também questão física. Fotografias de Caetano no Brasil, raras e geralmente de má qualidade, mostram um homem que se parece com ele, mas com diferenças subtis. A estrutura facial é similar, mas não idêntica. Um especialista em reconhecimento facial, consultado anos depois, notou que as orelhas, que são únicas em cada indivíduo e não mudam significativamente com idade, parecem ligeiramente diferentes em fotografias de antes e depois do exílio. Para compreender por que Marcelo Caetano seria valioso o suficiente para justificar operação tão elaborada, precisamos entender o que ele realmente representava. Não era apenas político que tinha governado Portugal durante 6 anos. Era homem no centro de teia complexa de operações secretas, acordos internacionais clandestinos e segredos que atravessavam décadas de história colonial portuguesa. Caetano tinha servido no regime de Salazar desde os anos 30, tinha sido ministro das colônias. Conhecia intimamente as operações em África, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e estas operações não eram apenas sobre manter controle colonial. Envolviam recursos naturais imensos, acordos secretos com corporações internacionais, redes de tráfico de armas, colaboração com o regime do apartheid na África do Sul, conexões com serviços secretos ocidentais durante a Guerra Fria. Durante as guerras coloniais que duraram de 1961 até 1974, Portugal dependeu de apoio secreto de múltiplas potências. Estados Unidos e Reino Unido oficialmente condenavam o colonialismo português, mas secretamente forneciam armas e inteligência. A África do Sul via Portugal como aliado crucial contra a expansão de movimentos de libertação apoiados pelos soviéticos. França tinha interesses econômicos substanciais nas colônias portuguesas. Caetano conhecia todos estes acordos, tinha assinado documentos, tinha participado em reuniões secretas. Tinha conhecimento de operações que nunca foram oficialmente reconhecidas e, quando fugiu de Portugal em abril de 1974, levou consigo este conhecimento perigoso. Mas havia algo ainda mais sensível. Nos últimos anos do regime, quando ficou claro que Portugal não podia vencer militarmente as guerras coloniais, Caetano e os seus conselheiros começaram a planear saída estratégica. Não se tratava apenas de conceder independência às colônias. Tratava-se de garantir que interesses portugueses e dos aliados internacionais fossem protegidos após a independência. Foram negociados acordos secretos com algumas facções dos movimentos de libertação. Foram criadas estruturas financeiras offshore para transferir recursos das colônias antes da independência. Foram estabelecidos canais para continuar a exploração de recursos naturais após o fim formal do colonialismo. E foram feitos pagamentos massivos, subornos essencialmente, a múltiplas partes para garantir que certos segredos nunca viessem à luz. Caetano conhecia todos estes detalhes, e quando o regime caiu, múltiplas potências ficaram extremamente nervosas sobre o que ele podia revelar. Portugal revolucionário estava em caos. Havia facções comunistas no poder. Havia medo de que Caetano, se interrogado ou se decidisse escrever memórias completas, revelasse informações que embaraçariam gravemente governos ocidentais, corporações multinacionais e outros atores. Há memorando da CIA, desclassificado parcialmente em 2003, datado de maio de 1974, apenas um mês após a Revolução Portuguesa. O memorando discute o problema Caetano. Expressa a preocupação de que o sujeito possui conhecimento detalhado de operações que, se reveladas, criariam dificuldades significativas para múltiplos aliados.
Recomenda que seja monitorizado de perto e, se necessário, medidas sejam tomadas para garantir que informações sensíveis não sejam divulgadas. Que medidas eram estas? O memorando não especifica, mas linguagem é suficientemente ameaçadora, e há precedentes. Durante a Guerra Fria, serviços secretos ocidentais não hesitaram em eliminar ou neutralizar pessoas consideradas ameaças à segurança. Caetano, com todo o conhecimento que possuía, era definitivamente ameaça potencial. É neste contexto que a teoria de que Caetano foi secretamente extraído do Brasil para a África faz sentido. Se serviços secretos, provavelmente sul-africanos com apoio de outros, decidissem que Caetano era demasiado perigoso para deixar em Brasil, onde tinha relativamente muita liberdade, onde podia ser contactado por jornalistas ou investigadores, a solução lógica seria movê-lo para local completamente controlado. E onde melhor que África do Sul, ou um dos territórios que controlava ou influenciava? Durante os anos 70 e 80, o regime do apartheid operava rede extensiva de instalações secretas, tinham campos de detenção não oficiais. Tinham propriedades isoladas onde pessoas podiam ser escondidas indefinidamente. E tinham motivação própria para manter Caetano seguro e silencioso. A África do Sul tinha colaborado estreitamente com Portugal durante as guerras coloniais. Quando Angola e Moçambique se tornaram independentes sob governos de esquerda, a África do Sul viu-se rodeada por estados hostis, tinha interesse em desestabilizar estes governos, em apoiar movimentos de resistência contra eles. E Caetano, com seu conhecimento íntimo das colônias portuguesas, podia ser recurso valioso. Mas também era responsabilidade. Se Caetano falasse publicamente sobre colaboração sul-africana com Portugal durante o período colonial, causaria problemas diplomáticos enormes. Melhor mantê-lo escondido, controlado, usado como recurso quando necessário, mas impedido de contato com o mundo exterior. O documento sul-africano que menciona Operação Fênix e Lourenço Marques sugere exatamente este cenário. Caetano foi movido secretamente para Moçambique, provavelmente para a área ainda controlada por forças hostis ao governo da Frelimo, ou talvez para a própria África do Sul. E para cobrir o movimento, foi criada a ficção elaborada. Um substituto continuou a viver no Rio, representando Caetano publicamente até momento apropriado quando morte podia ser encenada. Esta teoria pode parecer excessivamente conspiratória. Mas há precedentes para exatamente este tipo de operação. Durante a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, substitutos foram usados para figuras importantes em múltiplas ocasiões. Stalin, alegadamente, tinha duplos. Churchill considerou usar substitutos em momentos perigosos. Serviços secretos israelitas usaram substitutos em operações complexas, e a tecnologia necessária não era impossível. Com maquilhagem adequada, próteses faciais básicas, coaching intensivo sobre maneirismos e padrões de fala, é possível criar substituto convincente para observação casual. Especialmente se a pessoa que está sendo substituída já é reclusa, raramente vista publicamente, fotografada apenas à distância. A questão crítica é: há evidências concretas além do documento sul-africano? A resposta é que há indícios, fragmentos, testemunhos que, embora não conclusivos individualmente, formam um padrão sugestivo quando examinados coletivamente. Em 2012, investigador português chamado Antônio Borges passou 3 anos a examinar arquivos da PIDE que tinham sido transferidos para a custódia do Estado após a Revolução. A maioria destes arquivos tinha sido catalogada e estava disponível para investigadores, mas havia seções que permaneciam fechadas, classificadas como segredo de Estado, por razões de segurança nacional ou privacidade de indivíduos ainda vivos. Borges obteve acesso parcial a alguns destes arquivos restritos através de processo legal complicado. E entre os documentos que examinou, encontrou referências enigmáticas à Operação Madeira, plano de contingência desenvolvido nos últimos meses do regime Caetano. O plano lidava com extração e proteção de pessoal crítico em caso de colapso governamental. Os documentos eram fragmentários, muitas páginas tinham sido removidas ou redigidas, mas o que restava era revelador. A Operação Madeira identificava Caetano e aproximadamente uma dúzia de outras figuras de alto nível como prioritários para proteção.
previa cenários onde estas figuras teriam que fugir rapidamente de Portugal. E, curiosamente, não mencionava Brasil como destino primário. Mencionava instalações seguras em territórios amigos, com referências codificadas que Borges identificou como provavelmente referindo-se à África do Sul e possivelmente à Rodésia. Era como se o Brasil fosse apenas primeiro passo, explicou Borges numa conferência em 2015. A impressão que tive ao ler estes documentos é que o exílio no Brasil era sempre concebido como temporário, uma paragem antes de movimento final para local mais seguro e controlado. Mas os documentos param abruptamente, não explicam detalhes do movimento subsequente. É como se essa informação tivesse sido deliberadamente removida dos arquivos. Borges também descobriu que vários oficiais da PIDE tinham desaparecido nas semanas após a Revolução. Oficialmente, tinham fugido para evitar prisão. Mas para onde tinham ido? Registros sugeriam que alguns acabaram na África do Sul. E um destes oficiais, homem chamado Fernando Gouveia, tinha sido responsável por segurança pessoal de Caetano durante os últimos anos do regime. Borges tentou localizar Gouveia. Descobriu que tinha vivido na África do Sul até a sua morte em 1993. Mas, nos últimos anos, segundo vizinhos em Joanesburgo, onde residia, Gouveia tinha desenvolvido demência. E nos delírios, falava frequentemente sobre proteger o doutor, referindo-se presumivelmente a Caetano, que era doutor em Direito. Falava sobre Lourenço Marques e a casa na montanha. E, numa ocasião, disse a uma enfermeira que cuidava dele: "Guardei o segredo até ao fim. Ele está seguro onde ninguém o encontrará." Esta enfermeira, mulher moçambicana que tinha emigrado para a África do Sul nos anos 80, ficou intrigada com estes comentários. Tentou fazer perguntas, mas Gouveia alternava entre momentos de lucidez, quando se recusava a falar sobre o passado, e momentos de confusão onde dizia coisas que não faziam sentido completo. Morreu antes que pudesse ser adequadamente entrevistado sobre o que sabia. Mas o comentário sobre a casa na montanha é particularmente interessante. Moçambique, especialmente as áreas montanhosas perto da fronteira com a África do Sul, tinha várias propriedades isoladas que tinham sido usadas pelo regime colonial português e depois pela Renamo, movimento de resistência apoiado pela África do Sul contra o governo da Frelimo. Um jornalista moçambicano chamado Eduardo Santos investigou em 2017 rumores de que figuras do antigo regime português tinham sido escondidas em Moçambique após a independência. Viajou para a região montanhosa perto de Namaacha, área que tinha sido zona de conflito durante a Guerra Civil Moçambicana. E ali encontrou propriedade abandonada que tinha sido, segundo moradores locais, lugar muito especial durante os anos 80. Ninguém podia aproximar-se, contou-lhe um homem velho da área. Havia guardas armados, diziam-nos que era base militar, mas não era exército de Moçambique. Eram brancos, sul-africanos provavelmente, e alguns moçambicanos que trabalhavam para eles. E às vezes víamos homem velho, europeu, no jardim da casa, usava sempre chapéu, nunca falava com ninguém da zona, mas estava ali, durante anos. Santos tentou descobrir registros de propriedade daquela casa, mas a documentação era inexistente ou tinha sido destruída durante a Guerra Civil. A casa em si tinha sido abandonada no início dos anos 90 e posteriormente saqueada. Não restava nada que pudesse confirmar quem tinha vivido ali. Mas a descrição do morador local é provocadora. Homem velho europeu, protegido por guardas em área controlada por forças ligadas à África do Sul, durante exatamente o período após a suposta morte de Caetano no Brasil. Pode ser coincidência. Ou pode ser exatamente o tipo de instalação que serviços secretos usariam para esconder alguém que precisava desaparecer. Há também questão financeira que não foi adequadamente examinada. Quando Caetano fugiu de Portugal, não levou fortuna pessoal significativa. Não tinha acumulado riqueza pessoal enorme durante tempo no poder, ao contrário de muitos ditadores. Como então manteve-se durante 6 anos no Brasil? A explicação oficial é que vivia modestamente de pensão pequena e rendimentos de ensino ocasional. Mas a investigação das finanças de Caetano no Brasil, conduzida por economista brasileiro em 2009, revelou inconsistências. Os custos de vida, mesmo modestamente no Rio, eram substanciais. A pensão que Caetano alegadamente recebia não era suficiente.
E, no entanto, não havia evidência de dificuldades financeiras. Pelo contrário, há registros de pagamentos regulares ao apartamento onde vivia, sempre em dinheiro, através de intermediário que nunca foi identificado. Alguém estava financiando a vida de Caetano no Brasil, concluiu o economista. Não era o governo brasileiro, não eram economias pessoais porque não existiam. Tinha que ser fonte externa, e os pagamentos eram feitos de maneira a evitar rastro. Isto sugere operação de inteligência, não apoio familiar ou benevolência pessoal. Se Caetano no Brasil era substituto, então estes pagamentos fazem sentido perfeito. O substituto estava sendo pago pelo seu papel, e o pagamento era gerido discretamente por organização, provavelmente serviço de inteligência, que tinha interesse em manter a operação secreta. A África do Sul do apartheid tinha razões múltiplas e complexas para querer manter Marcelo Caetano sob controle. Não se tratava apenas de silenciá-lo para proteger segredos partilhados. Havia também valor estratégico em tê-lo disponível como recurso, especialmente no contexto da Guerra Fria regional que se desenrolava em África Austral durante os anos 70 e 80. Quando Angola e Moçambique se tornaram independentes em 1975, sob governos marxistas apoiados pela União Soviética e Cuba, a África do Sul viu-se estrategicamente ameaçada. O regime do apartheid respondeu com combinação de pressão militar, apoio a movimentos de resistência interna e guerra de desestabilização econômica. Em Angola, apoiava a UNITA de Jonas Savimbi. Em Moçambique, criou e financiou a Renamo. Estas operações exigiam conhecimento profundo dos territórios, das estruturas políticas e militares, das fraquezas potenciais dos novos governos, e quem melhor para fornecer este conhecimento que o homem que tinha sido responsável pela administração colonial portuguesa durante anos críticos. Caetano tinha informações sobre infraestruturas, sobre divisões étnicas e políticas que podiam ser exploradas, sobre indivíduos que podiam ser recrutados ou corrompidos. Há evidências circunstanciais de que conhecimento detalhado sobre Moçambique foi usado pela África do Sul nas suas operações de desestabilização. Ataques da Renamo eram frequentemente cirúrgicos, visando pontos específicos de infraestrutura que causavam o máximo dano. Havia conhecimento surpreendente sobre divisões internas na Frelimo. Isto podia vir de múltiplas fontes, mas consultoria de alguém com conhecimento histórico profundo teria sido extremamente valiosa. Um antigo oficial de inteligência sul-africano, que desertou e procurou asilo na Holanda em 1987, deu entrevista a jornalista holandês, onde mencionou a existência de consultores especiais que aconselhavam sobre operações em territórios de antiga colonização portuguesa. Não nomeou Caetano especificamente, mas descreveu o homem que correspondia perfeitamente. Idoso, português, ex-oficial de alto nível, mantido em instalação segura, consultado quando necessário, mas impedido de qualquer contacto externo. Este oficial, cujo nome foi protegido por razões de segurança, descreveu o sistema onde estes consultores especiais viviam em isolamento quase total. Não eram prisioneiros exatamente, explicou. Tinham acomodações confortáveis, boa comida, acesso a livros e informação controlada. Mas não podiam sair, não podiam comunicar com o mundo exterior, não tinham escolha real. Era prisão dourada, e em troca de cooperação eram mantidos vivos e relativamente confortáveis. O oficial morreu em 1992 em circunstâncias suspeitas, atropelamento em Amsterdão onde vivia. A polícia holandesa classificou como acidente, mas investigadores independentes notaram que tinha recebido ameaças nos meses anteriores à morte. Tinha planeado publicar memórias detalhadas sobre operações sul-africanas. O manuscrito desapareceu após a sua morte, mas a entrevista que tinha dado foi preservada nos arquivos do jornalista e fornece janela perturbadora para o tipo de operações que a África do Sul conduzia. Se Caetano foi de facto mantido em tal instalação, teria sido tratado como ativo valioso, mas também como potencial responsabilidade, útil enquanto cooperava e enquanto o conhecimento dele permanecia relevante, mas eventualmente descartável se tornasse problemático ou se o valor diminuísse. Isto levanta a questão macabra: se Caetano foi realmente movido para a África e mantido ali, quando morreu realmente?
A morte oficial foi em outubro de 1980, 6 anos após fuga de Portugal. Mas se isso foi encenação, quanto tempo viveu depois? E como acabou a vida dele? Não há respostas definitivas, apenas especulações baseadas em padrões de operações similares. Consultores especiais em sistemas de inteligência tendem a ser mantidos enquanto são úteis. Uma vez que conhecimento se torna desatualizado, ou se situação política muda tornando-os menos relevantes, são frequentemente reformados. Isto pode significar serem libertados sob identidades novas, embora raramente. Mais frequentemente significa que simplesmente desaparecem, seus corpos nunca encontrados, suas mortes nunca oficialmente registradas. O início dos anos 90 trouxe mudanças massivas na África Austral. O apartheid começou a desmoronar. Nelson Mandela foi libertado em fevereiro de 1990. Negociações para a transição democrática iniciaram. A Guerra Fria estava terminando. As operações secretas que tinham caracterizado os anos 80 começaram a ser encerradas. Foi durante este período que muitas das instalações secretas sul-africanas foram desmanteladas. Documentos foram destruídos, prisioneiros ou detidos em locais não oficiais foram movidos ou eliminados para evitar embaraço quando o novo governo assumisse. É possível, até provável, que se Caetano estava mantido em tal instalação, foi processado durante esta limpeza. Há relato não confirmado, vindo de fonte anônima que alegadamente trabalhou em Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana nos anos 90, sobre ossadas encontradas em propriedade isolada perto da fronteira com Moçambique. Entre os restos, que incluíam múltiplos indivíduos, havia um que parecia ser de homem europeu idoso. Análise preliminar sugeriu que morte tinha ocorrido possivelmente nos anos 90. Mas antes que investigação completa pudesse ser realizada, os restos foram removidos por ordem não explicada. O caso foi fechado sem conclusão. Esta história nunca foi verificada independentemente, pode ser completamente fabricada, mas o padrão encaixa-se com o que sabemos sobre operações de limpeza conduzidas por regimes que estão colapsando e querem eliminar evidências de crimes passados. Há também aspecto do silêncio em Portugal. Nos anos após a Revolução, houve comissões de inquérito, investigações sobre crimes do regime, julgamentos de figuras da PIDE. Mas, curiosamente, houve relativamente pouco foco em realmente localizar e trazer de volta Caetano para enfrentar justiça. Parte disto era pragmatismo político. O país estava focado em reconstruir, não em vingança. Mas parte pode ter sido porque certas forças sabiam que Caetano não estava realmente onde todos pensavam que estava, e preferiam que permanecesse assim. Durante os anos 70 e início dos 80, enquanto oficialmente Caetano vivia discretamente no Rio de Janeiro, houve série de incidentes peculiares envolvendo tentativas de jornalistas e investigadores de entrevistá-lo. Estas tentativas foram consistentemente frustradas de maneiras que, em retrospectiva, parecem suspeitamente coordenadas. Em 1976, jornalista português da RTP tentou organizar entrevista com Caetano para documentário sobre os últimos dias do regime. Após meses de negociações através de intermediários, foi finalmente informado de que Caetano concordara. Viajou ao Rio com equipa de filmagem. Mas na manhã marcada para a entrevista, foi contactado por homem que se identificou como representante da família, dizendo que Caetano tinha adoecido subitamente e a entrevista teria que ser cancelada indefinidamente. O jornalista, frustrado mas compreensivo, tentou reagendar, mas nunca conseguiu. Durante semanas, fez telefonemas que não eram atendidos, enviou cartas que não foram respondidas. Eventualmente desistiu. Mas anos depois, numa conferência sobre jornalismo, mencionou algo estranho. Tinha visto Caetano na Rua do Rio, poucos dias após o suposto cancelamento por doença. O homem estava caminhando normalmente, sem sinais de estar doente, e quando o jornalista tentou aproximar-se, foi bloqueado por 2 homens que apareceram do nada. Senti que havia algo errado, recordou o jornalista. Não era apenas que Caetano queria privacidade, era mais orquestrado do que isso. Havia estrutura de proteção ao redor dele que não fazia sentido para simples exilado. Eram profissionais, moviam-se como segurança de serviço secreto, não como amigos da família ajudando o homem velho.
Caso similar aconteceu em 1978, quando o historiador brasileiro especializado em ditaduras tentou entrevistar Caetano para livro acadêmico. Conseguiu até visitar o apartamento em Copacabana, mas a entrevista foi estranha. Caetano, segundo o historiador, parecia nervoso, constantemente olhando para duas outras pessoas presentes no apartamento que nunca foram apresentadas formalmente. E as respostas eram vagas, evasivas, às vezes contraditórias com factos conhecidos sobre a carreira de Caetano. Foi como se ele não conhecesse bem a própria história, disse o historiador numa entrevista anos depois. Ou estava muito deteriorado mentalmente, o que não parecia, ou havia algo fundamentalmente errado. Tentei fazer perguntas específicas sobre eventos em que Caetano tinha participado pessoalmente, e houve hesitações, como se estivesse tentando lembrar-se de script em vez de recordar memórias genuínas. O historiador tentou publicar suas dúvidas, mas o editor considerou especulação demasiado controversa. O capítulo sobre Caetano, no livro final, foi significativamente editado, removendo qualquer questionamento sobre a autenticidade da pessoa que tinha entrevistado. Estas histórias sugerem que, mesmo durante o período em que Caetano supostamente vivia no Brasil, havia algo incomum na situação. O nível de controle sobre quem podia vê-lo, as circunstâncias sempre controladas dos raros contactos, o comportamento dos assistentes que sempre estavam presentes, tudo isso é consistente com operação de segurança gerindo um substituto, não com vida normal de exilado. Mas se Caetano estava realmente em África durante este período, a questão logística é importante. Como se manteve ocupado? Homem que tinha governado o país, que tinha sido ativo intelectualmente toda a vida, mesmo em isolamento forçado, teria necessidade de estímulo intelectual, de propósito. A resposta pode estar nas atividades que oficialmente Caetano fazia no Brasil. Era reportado que escrevia extensivamente. Memórias, análises políticas, reflexões filosóficas. Algumas destas escritas foram efetivamente publicadas após a morte. Mas a análise estilística destas obras levantou questões. Um especialista em análise de escrita, consultado por investigador em 2010, comparou textos conhecidamente escritos por Caetano antes do exílio com textos publicados como tendo sido escritos no Brasil. Encontrou diferenças significativas. O vocabulário, a estrutura de frases, até certos padrões de pensamento são diferentes, concluiu. Pode ser explicado por envelhecimento, por mudança de circunstâncias, mas as diferenças são maiores do que normalmente veríamos. É quase como se fossem escritores diferentes tentando imitar estilo um do outro. Se o Caetano no Brasil era substituto sem capacidade intelectual genuína de Caetano, então as memórias teriam que vir de outra fonte. Poderiam vir do verdadeiro Caetano, escrevendo em isolamento em África, com manuscritos sendo smuggled para fora e atribuídos ao substituto no Brasil. Isto explicaria tanto as diferenças estilísticas quanto a produção intelectual que continuou apesar de circunstâncias aparentemente difíceis do exílio. Há também mistério sobre os últimos escritos de Caetano. Dizia-se que estava trabalhando em memórias definitivas, conta completa da sua carreira e do regime que serviu. Estas memórias seriam explosivas, potencialmente revelando segredos mantidos durante décadas, mas nunca foram publicadas. Após a morte, a família alegou que o manuscrito estava incompleto e não seria publicado por respeito aos desejos do falecido. Mas várias pessoas que alegadamente tinham visto versões iniciais do manuscrito reportaram conteúdo surpreendente. Um editor que tinha sido consultado sobre possível publicação disse que o manuscrito continha revelações que mudariam compreensão de décadas de história portuguesa e das guerras coloniais. Mas quando tentou negociar direitos de publicação, foi informado abruptamente que o projeto tinha sido cancelado. O manuscrito desapareceu. Oficialmente foi destruído por vontade da família. Mas há rumores persistentes de que foi confiscado por serviços de inteligência, possivelmente portugueses, possivelmente americanos ou britânicos, preocupados com o que podia conter. Se Caetano tinha realmente escrito conta honesta das operações secretas, acordos clandestinos e colaborações que caracterizaram os anos finais do colonialismo português, múltiplos governos teriam interesse em suprimir tal documento.
A questão de por que esta suposta operação teria sido mantida secreta por tanto tempo leva-nos a considerar os interesses de múltiplos actores que beneficiariam do silêncio contínuo. Não era apenas questão de proteger segredos dos anos 70, mas também de manter narrativas convenientes que serviam propósitos políticos contemporâneos. Para Portugal, reconhecer que Caetano pode não ter morrido quando e onde se pensava abriria a caixa de Pandora extremamente inconveniente. Levantaria questões sobre cumplicidade de governos portugueses pós-revolução, sobre acordos secretos que podem ter sido feitos, sobre até que ponto a transição democrática foi realmente limpa. Políticos que construíram carreiras sobre narrativas específicas da revolução e transição teriam muito a perder. Para a África do Sul pós-apartheid, reconhecer operações como a alegada detenção de Caetano complicaria processos de reconciliação já difíceis. A Comissão de Verdade e Reconciliação teve que fazer escolhas sobre que verdades perseguir e que verdades deixar enterradas em nome de paz social. Revelar colaboração extensa com antigos regimes coloniais, incluindo esconder seus líderes, adicionaria camadas de complexidade que o jovem governo democrático pode ter decidido evitar. Para potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, qualquer confirmação de que participaram em operação para esconder Caetano revelaria nível de cinismo em suas políticas africanas, que contradiz narrativas oficiais sobre apoio à descolonização e democracia. Documentos já desclassificados mostram que estas potências diziam uma coisa publicamente sobre colonialismo português, enquanto faziam outra privadamente. Confirmação de cumplicidade em operação tão elaborada seria embaraço diplomático significativo. E para o Brasil, país que oficialmente deu asilo humanitário a Caetano, revelar que o homem que viveu e morreu em território brasileiro não era quem todos pensavam seria humilhação internacional. Questionaria a competência de serviços de segurança brasileiros e sugeriria que outros governos operaram operação complexa em solo brasileiro sem conhecimento ou contra a vontade das autoridades locais. Todos estes atores têm interesse em manter a história oficial intacta. E em sistema internacional onde governos frequentemente cooperam discretamente para proteger segredos mutuamente embaraçosos, não é surpreendente que documentação sobre a Operação Fênix, se existiu, permaneceria profundamente enterrada. Mas segredos têm tendência para vazar, especialmente quando gerações mudam e aqueles que estavam pessoalmente investidos em manter silêncio morrem ou reformam-se. Os documentos sul-africanos que mencionam a Operação Fênix só vieram à luz porque investigador estava examinando arquivos por razões completamente diferentes. Encontrou-os por acidente enquanto pesquisava sobre outra operação. Este investigador, historiador sul-africano chamado Thabo Mbeki, não relacionado com o ex-presidente, estava estudando operações de desestabilização em Moçambique durante os anos 80. Tinha acesso legal a arquivos desclassificados dos serviços de inteligência do apartheid. E entre milhares de documentos sobre operações militares e paramilitares, encontrou referências ocasionais a assets especiais mantidos em instalações seguras. Inicialmente não prestei muita atenção, explicou Mbeki em 2016. Pensei que referiam-se a agentes infiltrados ou desertores de alto nível dos governos inimigos que estavam sendo protegidos. Mas então, encontrei documento que mencionava especificamente Asset Português de Valor Histórico e Operação Fênix. Comecei a pesquisar o que poderia significar. E quando encontrei referência a Lourenço Marques e depois vi data, um dia após morte oficial de Caetano, tudo começou a fazer sentido de maneira perturbadora. Mbeki tentou obter acesso a mais documentos sobre a Operação Fênix, mas descobriu que ficheiro completo tinha sido removido dos arquivos. Havia apenas estas referências fragmentadas em documentos sobre outros assuntos. Alguém, em algum momento, tinha feito limpeza seletiva dos arquivos, removendo documentação direta sobre certas operações, enquanto deixava referências indiretas que não faziam sentido sem contexto. É padrão típico quando serviços de inteligência fazem sanitização de arquivos antes de desclassificação, explicou Mbeki. Removem documentos centrais sobre operações mais sensíveis, mas às vezes esquecem-se de remover todas as referências laterais.
É através destas referências laterais que investigadores conseguem reconstruir operações que supostamente foram completamente apagadas dos registros. M. Beck publicou suas descobertas em jornal acadêmico obscuro. O artigo recebeu pouca atenção inicialmente, mas foi eventualmente notado por jornalista investigativo português que começou própria investigação. Este jornalista, Ricardo Fernandes, passou 2 anos seguindo a pista, viajando entre Portugal, Brasil, África do Sul e Moçambique. Fernandes entrevistou dezenas de pessoas, antigos oficiais de inteligência, familiares de figuras do regime caetano, moçambicanos que viveram em áreas onde alegadamente instalações secretas existiam, brasileiros que conheceram Caetano no Rio. E enquanto ninguém podia fornecer prova definitiva, o padrão acumulado de testemunhos e evidências circunstanciais convenceu-o de que algo extraordinário tinha acontecido. Não posso provar além de dúvida razoável que Marcelo Caetano foi secretamente movido para a África e substituído por Duplo, escreveu Fernandes no livro que publicou em 2018. Mas posso dizer que há evidências suficientes para justificar investigação oficial completa. Há demasiadas inconsistências, demasiadas coincidências, demasiados testemunhos independentes que apontam na mesma direção. Algo aconteceu que não nos foi contado, e temos direito de saber a verdade, não importa quão perturbadora seja. O livro de Fernandes causou controvérsia breve em Portugal, mas foi amplamente ignorado por grande mídia e por autoridades governamentais. Historiadores mainstream descartaram-no como teoria de conspiração baseada em evidências insuficientes. Mas não houve tentativa séria de refutar sistematicamente as evidências que apresentou. A resposta foi essencialmente silêncio e indiferença. Este silêncio em si é revelador. Se alegações eram tão obviamente falsas, esperaríamos refutação vigorosa, talvez até processo por difamação. Mas em vez disso, houve silêncio calculado. Tática comum quando verdade é inconveniente, mas não pode ser negada de forma convincente sem revelar informação adicional que também é sensível. Melhor ignorar e esperar que a história desapareça. Para compreender completamente por que a história de Caetano é tão carregada de segredo, precisamos examinar o que ele representava no contexto mais amplo da Guerra Fria e da descolonização africana. Caetano não era apenas ditador de pequeno país europeu. Era figura-chave numa rede complexa de alianças e interesses que atravessava continentes. Durante os anos 60 e início dos 70, enquanto Portugal lutava para manter suas colônias africanas, estava essencialmente travando guerras proxy para o mundo ocidental. Os movimentos de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau eram apoiados pela União Soviética, Cuba e China. Portugal, embora oficialmente neutro durante a Guerra Fria, era de facto aliado ocidental crucial. A NATO, da qual Portugal era membro fundador, estava profundamente dividida sobre a questão colonial. Publicamente, membros como Estados Unidos e Reino Unido condenavam o colonialismo português. Mas privadamente reconheciam que a presença portuguesa em África servia interesses ocidentais ao bloquear a expansão de influência soviética. E, portanto, enquanto votavam contra Portugal nas Nações Unidas, secretamente forneciam armas, inteligência e apoio logístico. Caetano conhecia todos os detalhes desta hipocrisia. Tinha participado pessoalmente em reuniões onde acordos secretos foram negociados. Tinha visto documentos que mostravam exatamente quais governos ocidentais diziam uma coisa publicamente, mas faziam outra privadamente. E após a Revolução, quando Portugal abandonou as colônias rapidamente, este conhecimento tornou-se ainda mais perigoso. Os novos governos marxistas em Angola e Moçambique estavam determinados a expor colaboração ocidental com o colonialismo português. Procuravam documentos, testemunhos, qualquer evidência que pudessem usar para embaraçar potências ocidentais em fóruns internacionais. Se Caetano tivesse decidido cooperar, fornecendo testemunho detalhado sobre acordos secretos, teria sido desastre diplomático massivo. Mas havia algo ainda mais sensível: a questão dos recursos naturais e acordos econômicos que tinham sido feitos para continuar a exploração após a independência formal. Nos últimos anos antes da Revolução, quando ficou claro que Portugal não podia manter colônias militarmente, Caetano e conselheiros começaram a negociar acordos de bastidores.
Estes acordos envolviam corporações multinacionais, principalmente americanas, britânicas e francesas, que tinham interesses em petróleo angolano, em minerais moçambicanos, em outras riquezas naturais. Os acordos previam que, mesmo após a independência, estas corporações manteriam acesso privilegiado aos recursos através de contratos de longo prazo, concessões e outras estruturas legais complexas. Algumas destas negociações envolveram até contactos secretos com facções dentro dos próprios movimentos de libertação. Certas figuras foram identificadas como potencialmente corruptíveis, dispostas a garantir acesso ocidental aos recursos em troca de apoio financeiro pessoal. Não eram negociações que podiam ser admitidas publicamente por qualquer parte envolvida. Caetano conhecia nomes, valores, datas, tinha sido parte central destas negociações. E se alguma vez decidisse revelar tudo, não apenas destruiria reputações de políticos ocidentais que negavam cumplicidade com o colonialismo, mas também exporia corrupção dentro dos movimentos de libertação africanos que se apresentavam como incorruptivelmente revolucionários. Era por isso que múltiplos atores tinham interesse em controlar Caetano. Não era suficiente matá-lo, isso poderia criar mártir e levantar questões sobre o que estava sendo escondido. Melhor controlá-lo completamente, usá-lo quando necessário como recurso, mas garantir que nunca pudesse falar livremente. A teoria de que foi movido para a África do Sul faz sentido neste contexto. A África do Sul tinha capacidade operacional para executar tal operação. Tinha motivação própria relacionada com suas guerras de desestabilização, e tinha relacionamento de trabalho com serviços de inteligência ocidentais que facilitaria a cooperação numa operação tão sensível. Mas há outra dimensão que raramente é considerada, a dimensão pessoal. Caetano não era monstro unidimensional. Era homem complexo, intelectual, professor universitário antes de entrar na política. Tinha família, amigos, vida interior. Como viveu psicologicamente sabendo que tinha sido transformado em fantasma, oficialmente morto enquanto ainda vivia em isolamento forçado? Não há testemunhos diretos sobre isto, obviamente. Mas podemos especular baseados em casos similares de pessoas mantidas em detenção secreta prolongada. A experiência é profundamente desumanizante. Mesmo em condições físicas confortáveis, a falta de autonomia, de contato humano genuíno, de propósito, corrói a psique. Se Caetano foi de facto mantido em isolamento após 1980, viveu possivelmente mais 10 a 15 anos, até início dos anos 90, quando as instalações secretas sul-africanas foram desmanteladas. Isso seria década e meia de existência fantasma, apagado da história, enquanto ainda consciente, incapaz de comunicar com o mundo exterior, reduzido a recurso para ser consultado por captores. Há precedente perturbador em história da Guerra Fria para exatamente este tipo de destino. Desertores de alto nível, cientistas com conhecimento sensível, oficiais de inteligência que sabiam demasiado, múltiplos casos de pessoas que foram mantidas em isolamento prolongado, tecnicamente vivas, mas socialmente mortas, suas existências não reconhecidas por qualquer governo. O caso de Oleg Penkovsky é instrutivo. Coronel soviético que espionou para o Ocidente, foi capturado em 1962. Oficialmente foi julgado e executado. Mas há alegações, nunca confirmadas, de que foi mantido vivo durante anos, interrogado repetidamente, usado como fonte de informação sobre estruturas militares soviéticas. A execução oficial foi encenação para consumo público, enquanto o verdadeiro Penkovsky definhava em prisão secreta. Se isto aconteceu a Penkovsky e serviços de inteligência soviéticos eram conhecidos por tais práticas, por que não poderia acontecer a Caetano? Serviços ocidentais, embora gostem de apresentar-se como moralmente superiores, demonstraram repetidamente durante a Guerra Fria que eram capazes de actos igualmente brutais quando interesses nacionais estavam em jogo. Em 2019, houve desenvolvimento inesperado que reacendeu interesse na questão. Durante a renovação do cemitério no Rio de Janeiro, onde Caetano alegadamente está enterrado, trabalhadores descobriram que o túmulo tinha sido violado em algum momento passado. Não era vandalismo recente, a violação tinha ocorrido décadas antes, mas nunca tinha sido oficialmente reportada ou investigada. O superintendente do cemitério,
Quando confrontado com esta descoberta, admitiu que havia registros internos confusos sobre o túmulo. Havia nota datada de 1983, 3 anos após o enterro, mencionando irregularidade detectada na sepultura número, seguida pelo número do túmulo de Caetano. Mas não havia explicação sobre que irregularidade era, nem registro de qualquer ação tomada. Família de Caetano foi contactada sobre a possibilidade de exumação para verificar se os restos correspondiam ao perfil do ditador. Inicialmente houve resistência, argumentos sobre respeitar os mortos, sobre não reabrir feridas antigas. Mas eventualmente, sob pressão de investigadores e alguns membros mais jovens da família que queriam clareza, concordaram com exumação limitada para análise forense. O que foi encontrado foi perturbador. Os restos no túmulo eram de facto de homem idoso que morreu aproximadamente na época indicada. Mas a análise de ADN, comparada com amostras de familiares conhecidos de Caetano, mostrou algo inesperado. Havia compatibilidade parcial, mas não tão forte quanto deveria ser para parente direto de primeiro grau. Os resultados são ambíguos, explicou o geneticista forense que conduziu a análise. Poderia ser explicado por degradação de ADN ao longo de décadas, ou por problemas com amostras de referência dos familiares, mas também é consistente com os restos sendo de parente mais distante do que filho direto, por exemplo, primo ou meio-irmão. Esta revelação criou sensação breve em Portugal. Se o homem no túmulo não era Marcelo Caetano, então onde estava o verdadeiro corpo? E quem tinha sido enterrado no lugar dele? A explicação de substituto subitamente parecia muito mais plausível. Mas antes que a investigação pudesse prosseguir, houve intervenção legal. Advogados representando interesses não claramente especificados obtiveram ordem judicial bloqueando análises adicionais. Argumentaram que resultados preliminares eram inconclusivos e que investigação adicional violaria a dignidade dos mortos sem justificação suficiente. O caso foi encerrado abruptamente. Foi claramente intervenção política, argumentou Ricardo Fernandes, o jornalista que tinha escrito livro sobre o caso. Alguém com poder suficiente para mover o sistema legal não queria que esta investigação continuasse. Por quê? Porque confirmaria que a história oficial é falsa. E isso levantaria todas as questões inconvenientes sobre quem sabia, quem participou, que acordos foram feitos. A análise de ADN inconclusiva, embora não seja prova definitiva, adiciona peso considerável à teoria do substituto. É exatamente o resultado que esperaríamos se alguém relacionado a Caetano, mas não Caetano em si, tivesse sido enterrado no túmulo. E a reação, bloqueio rápido de investigação adicional, sugere fortemente que há algo a esconder. Mas se Caetano foi mantido vivo em África após 1980, temos que considerar a questão de como e quando a vida dele realmente terminou. Baseado em padrões de operações similares e no contexto histórico da descolonização da África do Sul, há cenários possíveis. O primeiro cenário é que Caetano foi mantido em instalação secreta na África do Sul, ou território controlado como Moçambique durante os anos 80, consultado ocasionalmente sobre assuntos relacionados com antigos territórios portugueses, mas essencialmente isolado. À medida que envelheceu e seu conhecimento tornou-se cada vez mais desactualizado, o valor dele diminuiu. Eventualmente, provavelmente no início dos anos 90, quando o apartheid começou a desmoronar, foi processado. Processado é eufemismo usado em serviços de inteligência para a eliminação discreta de asset que se tornou passivo. Não seria anunciado, não seria registrado oficialmente. O corpo seria descartado de forma a nunca ser identificado. Cremação, enterro em local desconhecido ou até dissolução química em casos extremos. O segundo cenário, ligeiramente menos sombrio, é que Caetano foi libertado com nova identidade quando as operações secretas foram encerradas. Isto aconteceu ocasionalmente com assets de longo prazo que cooperaram completamente e não eram considerados ameaças futuras. Recebiam documentos falsos, algum dinheiro e eram soltos para viver resto de vidas em obscuridade. Se isto aconteceu com Caetano, poderia ter vivido mais alguns anos sob nome falso, talvez na própria África do Sul, talvez noutro país. Teria morrido eventualmente de causas naturais, enterrado sob identidade falsa, sem ninguém sabendo quem realmente era.
Este cenário é menos provável dado o conhecimento sensível que Caetano possuía, mas não é impossível. O terceiro cenário é o mais especulativo, mas não pode ser completamente descartado. Alguns teóricos sugerem que Caetano pode ainda estar vivo, embora isto pareça extremamente improvável dado que teria agora mais de 120 anos. Mas se houve avanços médicos não públicos, se houve interesse em mantê-lo vivo como testemunha histórica por razões que não compreendemos, teoricamente é possível, embora altamente improvável. O mais provável, baseado em tudo o que sabemos sobre operações de inteligência e sobre destinos de pessoas em situações similares, é o primeiro cenário. Caetano foi mantido enquanto era útil e eliminado quando se tornou passivo durante caos do início dos anos 90 na África Austral. Há apoio indireto para esta cronologia. O documento sul-africano que menciona a Operação Phoenix é de outubro de 1980, mas há documentos adicionais, também descobertos por Thabo Mbeki, que referenciam manutenção de asset português durante os anos 80. O último documento que menciona isto é de 1989. Depois, silêncio completo. Isto sugere que a operação terminou aproximadamente em 1989 ou 1990. Esta cronologia coincide perfeitamente com mudanças massivas na região. Nelson Mandela foi libertado em fevereiro de 1990. Negociações para fim do apartheid estavam em andamento, e serviços de inteligência do antigo regime estavam a fechar operações secretas que não podiam ser justificadas no novo contexto político. Foi durante este período que muitas instalações secretas foram esvaziadas. Prisioneiros em detenções não oficiais foram libertados ou, em casos mais sensíveis, eliminados. Documentos foram destruídos, estruturas físicas foram demolidas ou convertidas para outros usos. Foi limpeza massiva destinada a apagar evidências de décadas de operações ilegais. Se Caetano estava mantido em tal instalação, teria sido processado durante esta limpeza. E dado que tinha sido oficialmente morto havia uma década, a eliminação dele não levantaria questões. Não haveria corpo a encontrar, não haveria desaparecimento a investigar. Ele já era fantasma nos registros oficiais. A questão permanece. Por que, se esta operação extraordinária foi realmente executada, nenhum participante direto alguma vez falou? Operações de inteligência, não importa quão secretas, envolvem múltiplas pessoas. Oficiais que planeiam, operativos que executam, guardas que vigiam, administradores que gerem logística. Como tantas pessoas podem manter segredo por tanto tempo? A resposta está na combinação de estrutura compartimentalizada, intimidação contínua e eliminação seletiva de testemunhas potenciais. Operações de inteligência sensíveis são organizadas de forma que nenhum indivíduo, excepto talvez um ou dois no topo, conhece o quadro completo. Cada pessoa conhece apenas a sua parte específica e não fazem perguntas sobre o contexto mais amplo. O guarda que vigiava a instalação onde Caetano alegadamente estava mantido não necessariamente sabia quem estava a guardar. Foi-lhe dito apenas que era asset de alto valor ou consultor especial. Pode ter suspeitado, mas não tinha confirmação, e era treinado para não fazer perguntas, não discutir o trabalho, não tentar descobrir mais do que precisava saber. O operativo que organizou o transporte de Caetano do Brasil para a África conhecia essa parte da operação, mas não necessariamente o que aconteceu depois. Pode ter entregue o pacote a outros operativos e depois ter sido transferido para outra missão. Sua parte estava completa. O que aconteceu subsequentemente não era responsabilidade dele. Este sistema de compartimentalização significa que mesmo se alguns participantes decidissem falar, teriam apenas fragmentos de história. Insuficiente para provar o que realmente aconteceu. E isto torna-os menos propensos a falar porque sabem que serão descartados como fantasistas sem provas sólidas. Há também fator de intimidação. Operativos de serviços de inteligência sabem que violação de segredos operacionais tem consequências severas. Durante suas carreiras ativas, consequências podem incluir prisão ou pior. Mesmo após reforma, há lembretes contínuos de que certos segredos devem permanecer permanentemente guardados. Casos de antigos agentes que falaram demasiado e sofreram acidentes servem como advertências eficazes para outros.
O oficial sul-africano que deu entrevista em Amsterdão mencionando consultores especiais foi atropelado e morreu. O investigador brasileiro que fez perguntas sobre finanças de Caetano sofreu assalto violento que o deixou hospitalizado e desistiu da investigação depois. Fernando Gouveia, o oficial da PIDE que tinha sido responsável por segurança de Caetano, desenvolveu demência conveniente antes de poder ser adequadamente entrevistado. São coincidências? Possivelmente. Mas o padrão é consistente com a eliminação seletiva de testemunhas que sabem demasiado e podem falar. Não é necessário eliminar todos, apenas aqueles que demonstram intenção de revelar segredos. Os outros recebem mensagem clara: falar é perigoso. Há também realidade mais mundana. Muitos participantes simplesmente morreram de causas naturais ao longo de décadas. Operação que começou em 1980 envolveria pessoas que na época tinham 30 a 50 anos. Em 2025, estariam com 75 a 95 anos. Muitos já não estão vivos. E os poucos que sobrevivem podem ter memórias fragmentadas, podem não querer arriscar segurança em idade avançada ou podem genuinamente acreditar que manter segredo é dever patriótico. Este último ponto é importante. Operativos de serviços de inteligência são frequentemente profundamente patrióticos, convencidos de que seu trabalho, não importa quão moralmente questionável, serve interesse nacional maior. Mesmo décadas depois, mesmo quando contextos políticos mudaram completamente, mantém lealdade às operações das quais participaram. Para o oficial sul-africano que participou em esconder Caetano, revelar isto não seria apenas quebrar juramento pessoal. Seria, na perspectiva dele, trair causa à qual dedicou vida. Pode ainda acreditar que manter colônias africanas fora de controle comunista era objetivo legítimo, que os métodos usados eram justificados pelas circunstâncias. Não vê razão para agora, décadas depois, destruir esta narrativa pessoal confessando participação em operação moralmente duvidosa. Mas mesmo com todas estas barreiras ao disclosure, informação vaza. Os documentos sul-africanos que mencionam a Operação Fênix são exemplo perfeito. Não eram suposto existir, deviam ter sido destruídos durante sanitização de arquivos, mas foram esquecidos, enterrados entre milhares de outros documentos e eventualmente encontrados por investigador diligente. Este padrão repete-se em casos de segredos de Estado. Operações secretas permanecem secretas por décadas, protegidas por múltiplas camadas de segurança e intimidação. Mas eventualmente, através de combinação de desclassificação acidental, morte de guardiões do segredo, mudanças políticas que tornam revelação menos perigosa e trabalho persistente de investigadores, fragmentos de verdade emergem. O caso de Caetano está provavelmente neste processo agora. Temos fragmentos suficientes, documentos, testemunhos, análises forenses, inconsistências na narrativa oficial, para saber que algo está errado com a história que nos foi contada. Mas ainda não temos prova definitiva e completa que forçaria reconhecimento oficial. Esta situação pode mudar. Há vários caminhos possíveis para a revelação mais completa. Primeiro, mais documentos podem ser desclassificados ou descobertos. Arquivos de inteligência são regularmente revistos e mais material é libertado à medida que passa tempo suficiente. Documentos considerados demasiado sensíveis em 2000 podem tornar-se menos sensíveis em 2030. Segundo, participantes restantes podem decidir falar antes de morrerem. Há precedentes de antigos operativos que, em idade muito avançada, decidem contar verdades que guardaram por décadas. Motivações variam: desejo de limpar consciência, vontade de garantir que história real seja conhecida ou simplesmente sentimento de que já não há nada a perder. Terceiro, investigação forense pode produzir evidências mais conclusivas. Tecnologia de análise de ADN continua a avançar. Técnicas que não existiam quando a exumação foi bloqueada podem agora fornecer respostas mais definitivas. Se houver vontade política para reabrir investigação, pode ser possível estabelecer com certeza quem está enterrado no túmulo do Rio. Quarto, pressão pública pode eventualmente forçar governos a serem mais transparentes. À medida que mais pessoas tomam conhecimento das inconsistências e questionam narrativa oficial,
torna-se mais difícil para autoridades simplesmente ignorar o assunto. Pode haver eventualmente comissão de inquérito formal que tenha poderes para exigir documentos e testemunhos. Qual destes caminhos levará à revelação completa, se algum o fizer, permanece incerto, mas Momentum está crescendo. Cada nova descoberta, cada testemunho adicional, cada análise que revela inconsistências na história oficial, adiciona peso ao caso para a investigação mais profunda. Chegamos ao final desta investigação com verdade que permanece frustrante e esquiva. Construímos caso robusto baseado em evidências circunstanciais, documentos fragmentários, testemunhos parciais e inconsistências notáveis na narrativa oficial. Mas não temos a confissão definitiva, a fotografia irrefutável, o documento completo que estabeleceria, além de dúvida razoável, que Marcelo Caetano foi secretamente movido para a África e substituído por duplo. O que temos é suficiente para dizer com confiança que a história oficial não é completa e provavelmente não é verdadeira. Há demasiadas anomalias. A análise forense dos restos no túmulo do Rio, que não correspondem completamente ao perfil genético esperado. Os documentos sul-africanos mencionando a Operação Fênix e referindo-se explicitamente a Lourenço Marques no dia após a morte oficial de Caetano. Os testemunhos de múltiplas pessoas que interagiram com Caetano no Brasil e notaram algo estranho: as inconsistências nos padrões de fala e escrita. A violação não explicada do túmulo, o bloqueio súbito de investigação forense adicional. Individualmente, cada uma destas anomalias poderia ser explicada ou descartada, mas, colectivamente, formam um padrão que é impossível ignorar para observador honesto. Algo aconteceu que não nos foi contado. E esse algo provavelmente envolve uma das operações de engano mais elaboradas da era da Guerra Fria. Por que isto importa agora, mais de 4 décadas após os eventos? Não é apenas curiosidade histórica. É sobre compreender como o poder opera, como segredos são mantidos, como narrativas oficiais podem divergir radicalmente da realidade. É sobre reconhecer que, mesmo em democracias, mesmo em era de transparência alegada, há operações que permanecem profundamente ocultas. Mais importante, é sobre questão de justiça histórica. As pessoas que viveram através daquela era, que sofreram sob o regime de Caetano, que lutaram pela descolonização, que fizeram sacrifícios enormes, estas pessoas merecem conhecer verdade completa. Não versão sanitizada que protege reputações de governos e serviços de inteligência, mas verdade real sobre o que aconteceu e por quê. Se Caetano foi realmente mantido vivo e escondido, isto revela muito sobre prioridades das potências que orquestraram a operação. Revela que proteger segredos e interesses estratégicos era mais importante que qualquer princípio de justiça ou transparência. Revela que colaboração entre serviços de inteligência atravessava alegadas divisões ideológicas, regimes democráticos ocidentais colaborando com o regime brutal do apartheid para controlar homem que conhecia demasiado. E levanta questões desconfortáveis sobre que outras operações similares podem ter sido executadas sem nosso conhecimento. Se foi possível fazer desaparecer ex-chefe de Estado e manter segredo por décadas, que mais é possível? Quantas outras figuras foram movidas, escondidas, eliminadas através de operações que nunca vieram à luz? A história de Marcelo Caetano, verdadeira ou não na sua totalidade, serve como lembrança de que história oficial é sempre construção, narrativa moldada por aqueles com poder para controlar informação. A verdade é frequentemente mais estranha, mais complexa, mais perturbadora do que a versão que nos é apresentada. Para Portugal especificamente, esta questão toca em feridas ainda não completamente curadas da era colonial e da transição para a democracia. O país fez progresso notável em confrontar aspectos do seu passado colonial. Mas há ainda silêncios, áreas onde toda a verdade não foi dita. A questão de Caetano é uma destas áreas. Reconhecer que ele pode não ter morrido quando e onde foi dito exigiria reabrir questões sobre acordos que foram feitos durante transição, sobre o que foi negociado com potências estrangeiras, sobre que compromissos foram aceites em nome de estabilidade ou interesse nacional. Estas são conversas difíceis, mas necessárias para a compreensão histórica completa.
Para Moçambique, a possibilidade de que Caetano foi escondido em território moçambicano durante guerra civil adiciona camada perturbadora à história já traumática daquele período. Se é verdade que o antigo colonizador estava literalmente escondido no país enquanto este sangrava em guerra civil parcialmente orquestrada por forças externas, é ironia amarga que merece reconhecimento. Para a África do Sul, seria mais uma revelação sobre a extensão das operações do apartheid. Um regime que já é conhecido por atrocidades múltiplas, mas cada nova revelação adiciona a compreensão de quão profundamente o sistema estava envolvido em manipulação regional e internacional. E para o Brasil, seria questão de orgulho nacional ferido, mas também oportunidade para examinar honestamente que tipo de acordo seu regime militar fez com outras ditaduras e serviços de inteligência. Brasil gosta de ver-se como tendo tido ditadura relativamente benigna comparada com outras na América Latina. Reconhecer cumplicidade em operação tão elaborada complicaria esta narrativa confortável. O que é necessário agora é vontade política para investigação oficial completa. Não investigação superficial destinada a confirmar narrativa oficial, mas inquérito genuíno com poderes para exigir documentos de múltiplos governos, para interrogar testemunhas sob proteção legal, para usar tecnologia forense moderna para examinar evidências. Tal investigação provavelmente nunca acontecerá. Os interesses que beneficiam de manter segredo são poderosos. Os governos envolvidos preferem não reabrir questões que podem embaraçá-los ou complicar relações diplomáticas. E à medida que tempo passa, torna-se mais fácil argumentar que eventos de há tanto tempo já não importam, que devemos olhar para frente em vez de escavar passado. Mas verdade tem valor próprio, independente de conveniência política. E há princípio em jogo. Sociedades democráticas devem eventualmente confrontar verdades sobre suas histórias, não importa quão desconfortáveis. Só através deste confronto honesto é possível genuína reconciliação com o passado. A história de Marcelo Caetano, o homem que governou Portugal durante 6 anos críticos, que fugiu para exílio, que morreu, ou não morreu, quando nos disseram, permanece aberta. Os fragmentos de evidência que temos sugerem fortemente que há mais para descobrir. E enquanto houver investigadores curiosos, jornalistas persistentes, acadêmicos honestos dispostos a fazer perguntas difíceis, há esperança de que eventualmente verdade completa emergirá. Até lá, vivemos com incerteza. Mas é incerteza informada, baseada em exame cuidadoso de evidências disponíveis. E essa incerteza em si é revelação. Revela que narrativas oficiais não devem ser aceites sem questionamento, que governos mentem ou ocultam quando convém, que história é sempre mais complexa do que nos ensinam. O túmulo no Rio pode não conter Marcelo Caetano. O homem que viveu ali durante 6 anos pode ter sido impostor habilidoso. O verdadeiro Caetano pode ter passado a última década da sua vida em isolamento forçado algures em África, suas memórias e conhecimentos explorados até não terem mais valor, depois descartados sem cerimônia. Ou pode ser que tudo isto seja elaborada teoria de conspiração, baseada em má interpretação de documentos ambíguos e coincidências. Pode ser que Caetano realmente morreu tranquilamente no Rio em outubro de 1980, que o substituto era mito, que as anomalias têm explicações inocentes. Mas baseado no peso de evidências, na consistência de padrões, nos precedentes históricos de operações similares e na resposta das autoridades a perguntas sobre o assunto, silêncio calculado em vez de refutação transparente, a balança inclina fortemente para a conclusão de que algo extraordinário aconteceu. Marcelo Caetano desapareceu, não metaforicamente em morte natural e exílio esquecido, mas literalmente, movido através de operação de inteligência complexa para local onde podia ser controlado completamente. E a mentira sobre onde estava e quando morreu foi mantida por décadas através de combinação de compartimentalização, intimidação e colaboração entre múltiplos governos que todos tinham razões para manter segredo. Esta é a história que merece ser contada, investigada, eventualmente confirmada ou refutada definitivamente. Até lá, permanece como uma das grandes questões não resolvidas da história recente de Portugal e da era final do colonialismo europeu em África.
A verdade está ali, enterrada em arquivos ainda classificados, guardada em memórias de poucos sobreviventes que sabem, mas não falam, esperando o momento quando finalmente virá à luz.